Quais são os 5 pontos do calvinismo? O que a teologia calvinista acredita? E o que João Calvino ou John Calvino pregava? Fica até o final desse vídeo que hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a teologia calvinista. Gente, você já me conhece, eu sou o Igor e sou formado em Teologia, atualmente pós-graduando em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo. Se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva aí embaixo, ative o sininho para receber a notificação e ao final desse vídeo, se você gostar, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, eu quero que você comente aqui embaixo ou se o vídeo está polêmico. Hoje nós temos inúmeros esclarecimentos. Eu vou falar à luz da teologia reformada, da teologia calvinista, o que o calvinismo acredita. Se você quiser, eu tenho vídeos também falando sobre a teologia arminiana. Eu não vou te falar o que eu sou, só o final do vídeo. Então fica até o final que você vai descobrir o que eu sou. Se eu sou calvinista ou arminiano. Mas nós temos vídeos também falando sobre a teologia arminiana. Nós temos vídeos falando sobre livros que defendem a teologia arminiana também. E além disso nós vamos ter, não sei se já postei, eu vou postar depois desse vídeo falando sobre a Bíblia de Genebra e algumas coisas sobre, por exemplo, Nascido Escravo, de Lutero, e alguns livros também sobre a teologia calvinista. Porque aqui no nosso canal nós temos tudo no Projeto Geração de Samuel. Calvinista, arminiano, nós temos vários teólogos de diferentes visões, né, aqui que somam com a gente. Mas vamos lá, gente. Para isso, eu quero que você entenda que originalmente o protestantismo ele se definiu, vamos voltar lá no início, né? Para você entender o que é calvinismo, o protestantismo ele se dividiu em 3 ramos. Quando Lutero, né, acontece aquele cisma em 1517, se eu não me engano, que acontece em 31 de outubro, quando acontece aquele cisma da reforma protestante, Lutero originalmente ele vai brigar contra a salvação pelas obras, ele vai tecer a teologia da justificação pela fé. Ele vai, para combater Erasmo, ele vai criar e escrever o livro Nascido Escravo, ou em algumas versões, Escravidão da Vontade. E inclusive eu tenho um vídeo de análise desse livro aqui no canal. Eu vou ver se deixo um link na descrição, para você que quiser saber mais sobre esse livro. Lutero ele vai escrever esse livro para debater com Erasmo, que falava sobre a salvação pelas obras, e inclusive nesse livro ele vai ser o primeiro teólogo a defender a teologia da predestinação. E aí ele vai falar sobre vamos dizer assim, a predominância, o homem está fadado, escravo do pecado. E se não for a ação da graça, a ação de Cristo, ele não consegue se libertar dessa escravidão. O protestantismo ele vai se dividir em 3 ramos. O luteranismo, de Lutero, o calvinismo, de Calvino, que vai vir de Calvino, em Genebra, na Suíça, e o anglicanismo da Inglaterra, com a fundação do rei Henrique VIII, quando ele quer se separar da sua esposa, quer ter um segundo casamento para conseguir herdeiros para o trono, mas a Igreja Católica não apoia o divórcio. Consequentemente, ele racha com a Igreja Católica, e ele vai se afiliar, vai levar o protestantismo para a sua igreja. Isso é bom e é ruim. Bom, porque por um lado muitos movimentos importantes teológicos nasceram na Inglaterra, como os puritanos, o movimento metodista, muitos movimentos importantes e grandes teólogos nasceram na Inglaterra. Então vai dar movimentos missionários como os morávios, muita coisa boa ali. Se você quiser eu faço um vídeo só sobre isso. Mas é ruim que a própria igreja anglicana ela não vai se desvencilhar totalmente da tradição católica. Ela vai continuar tendo um bispo, né, sendo uma igreja episcopal, não uma igreja presbiteriana, daí até que se origina-se o nome presbiteriana, né, que é uma igreja que é pastoral.
A igreja episcopal é que tem um bispo só, que é o responsável geral, e o chefe da igreja é o chefe de estado, que é o rei. Até hoje é assim, antigamente a rainha, né? Hoje o rei Charles, né, na Inglaterra, ele é o chefe da igreja, é o chefe supremo da igreja, o chefe de estado é o chefe da igreja. Então é bom que tem só um líder, mas é ruim porque tipo, fica muito fica muito conectado a política e está muito preso às tradições romanas. Mas a gente faz um vídeo só sobre isso, tem pontos bons e pontos ruins, não tem só pontos ruins não, nós teríamos que fazer uma análise só sobre isso. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu faço. E aí o outro também, né, além do luteranismo, o do meio que eu já falei, o calvinismo, que vai vir de Calvino. Os 5 pontos do calvinismo, eles não vão ser assim fundamentados já com Calvino, apesar dele tudo dar a entender nas institutas que ele acreditava nesses 5 pontos. O pessoal fala de calvinismo, só fala sobre a predestinação, mas são 5 pontos que eu vou falar aqui, fica até o final. Então tudo dá a entender, mas o ponto-chave, né, que vai demonstrar esses 5 pontos do calvinismo é no Sínodo de Dort, que o Sínodo de Dort vai surgir em resposta ao arminianismo, os 5 pontos do arminianismo. Já tem gente que acha que é o contrário, né? Então o Sínodo de Dort, os 5 pontos no Sínodo de Dort, os 5 pontos calvinistas que são defendidos e são elaborados pelos teólogos calvinistas no Sínodo de Dort, surgem em resposta ao arminianismo. E quem foi o primeiro a pensar numa teologia da predestinação? O primeiro foi Agostinho. Agostinho acreditava na teologia da predestinação ou da eleição, como nós podemos dizer, né? Podemos falar da eleição também. Agostinho foi o primeiro. O segundo a fundamentar com totalidade, até melhor e inicialmente do que Calvino, tem muita gente que fala que foi Calvino, não, foi Lutero. No seu livro Escravidão da Vontade ou Nascido Escravo, como eu já falei aqui. E Calvino ele só vai dar sequência que Lutero falou. Calvino ele só vai aprofundar e vai sistematizar. Cabe ressaltar também a importância de Calvino. Mesmo você que é arminiano, você tem que entender a importância dele para a teologia. Ele escreveu as Institutas. O que eram as Institutas? Eram obras de teologia sistemática, falando sobre a teologia reformada. No caso, né, não existia o nome calvinista ainda na época de Calvino, mas a teologia reformada. Ele vai definir sistematicamente, teologicamente, o que, de acordo com a visão dele, é a teologia reformada. Mas na frente Calvino morre, são os seus discípulos, os seus alunos que vão fundamentar os 5 pontos do calvinismo, que eu já vou falar aqui. É conhecido como TULIP, ok? TULIP porque é uma palavra em inglês, a sigla inglesa, né? Que é Total Depravation, e aí vai que eu não vou falar que eu não sei inglês, não. Eu só sei português e muito mal. Mas vamos lá. Vamos lá, gente, os 5 pontos do calvinismo aqui para você saber. Primeiro, depravação total. Eleição incondicional. Segundo, terceiro, expiação limitada. Preste atenção nesses termos. Quarto, graça irresistível. Quinto, perseverança dos santos. Esses não são os 5 pontos de Calvino, são 5 pontos da teologia calvinista. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, hoje o arminianismo ele tem mais difusão. As pessoas conhecem mais assim, mal e, vamos dizer assim, me perdoa o termo da expressão, mal e porcamente, a teologia arminiana. Ele tem maior aceitação. A maioria das pessoas fala sobre livre-arbítrio, diz ser arminiano, mas na verdade não conhece nada. Mas tem maior aceitação. Por quê? Por causa de John Wesley. Não é por causa de Armínio. É por causa de John Wesley, que trabalhava com George Whitefield. Quase que não sai. Esse George Whitefield, que era calvinista, nós temos vídeo no canal também falando sobre ele, muito bom. Ele era calvinista, ele era amigo de John Wesley. Os dois trabalhavam junto e os dois se respeitavam. John Wesley, que era arminiano, apesar de ter alguns teólogos que falam o contrário, mas não, ele era arminiano e se quiser eu faço um vídeo te provando. Tem gente que fala que Calvino não era calvinista, que Calvino não acreditava na predestinação.
Então, se tem gente que fala que Calvino não acreditava na predestinação, vai ter gente que vai falar que John Wesley não era arminiano também. Mas isso é conversa com outro assunto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu faço um vídeo falando porque John Wesley era arminiano, ou se você quiser, porque Calvino era calvinista. Mas vamos lá. Voltando ao assunto, então com os dois trabalhando juntos, os dois se respeitavam, por isso que essas discussões, você que já deve estar comentando aí, não, tem que ser calvinista, tem que ser arminiano por causa disso, por causa daquilo. Gente, essas discussões não nos levam a nada. É bom nós discutirmos no campo da ideia teologicamente, com artigo científico, escrevendo como Calvino escrevia, Arminio escrevia, com seus artigos, seus discípulos escreviam. É bom. É salutar para as pessoas terem fonte de consulta no campo teológico. Nós temos fontes de consulta e nós temos que ter linhas teológicas diversas mesmo. É importante essa discussão, é importante essa conversa com diferentes pontos de assunto. Mas qual é o ponto-chave? A salvação é por Cristo. Ponto. Se é predestinado, não é predestinado. Se é eleito, não é eleito. Ponto. A salvação é por Cristo. Isso aqui nós não podemos divergir. Agora, se você foi predestinado, se você não foi predestinado, se a eleição é condicional, se é incondicional, isso aí, gente, são divergências teológicas que nós podemos aceitar no campo das ideias. Nós não podemos divergir no campo das ideias dentro do respeito. São exemplo de homens que fundaram um movimento metodista, que levaram um avivamento na Inglaterra, pregaram, eram grandes amigos e um respeitava o outro. Então hoje, gente, vamos parar de ficar perdendo tempo com picuinha, não sei o que lá. Vamos nos respeitar e ganhar almas. Sim, faça vídeos defendendo o seu ponto de vista, escreva defendendo o seu ponto de vista, porém, vamos, antes de tudo, ter o respeito. Vamos lá, gente. Agora vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre 5 pontos. Primeiro, depravação total. Gente, a depravação total, muita gente fala que é um ponto exclusivo do calvinismo. A depravação total é um ponto que os dois acreditam. O calvinismo e o arminianismo também acreditam. Os dois acreditam nesse ponto. Os dois acreditam que há uma depravação total. É isso que nos separa em parte até de alguns teólogos da Igreja Católica. E se você quiser eu falo um pouco, também na totalidade não, tá? Se você quiser eu faço um vídeo falando sobre isso, comenta aí. Então isso é um ponto que ambos entendem. O que é depravação total? É que de Adão, a partir de Adão, todo homem nasceu no pecado. O pecado dele passou para toda a raça humana. Não há quem nasça santo. Todos nós nascemos em pecado. É por isso que Cristo teve que fazer esse sacrifício por nós. Por isso que o segundo Adão veio. Porque todo homem depois de Adão nasceu em pecado. Exceto Cristo, né? Cristo, ele não nasceu em pecado porque ele foi gerado por uma obra do Espírito Santo. Mas isso é conversa para um outro dia. Segundo ponto, então a partir do momento que você entendeu a depravação total, você tem que entender que é a eleição incondicional. Os calvinistas acreditam na eleição incondicional. Aí nós temos Lutero, nós temos Calvino, ambos defendendo a eleição incondicional, que todos os salvos foram eleitos. Nós vamos ter divergência dentro de alguns pontos dos reformadores quanto à eleição incondicional. Por exemplo, não sei se é Agostinho, mas um dos teólogos importantes acredita que nem todos os salvos foram eleitos, mas todos os eleitos foram salvos. Porém, Calvino acreditava que todos os salvos eram eleitos em uma eleição incondicional. O que é isso? Independente do que for, Deus elegeu e aquele que ele elegeu está salvo. É uma eleição incondicional, baseado na graça, é dádiva. O arminianismo, e aí que são pontos diferentes divisões diferentes sobre um assunto, é só isso. O arminianismo ele acredita na eleição condicional. O que acredita? Que Deus, e aí nós temos Armínio e Melancton, que é até discípulo de Lutero. Melancton já divergia de Lutero nesse ponto, discípulo de Lutero. Eles acreditavam na eleição condicional. O que é eleição condicional? Deus baseado na sua presciência, ou seja, Deus já sabia que essa pessoa não rejeitaria a sua ação. Deus já sabia as escolhas dessa pessoa. Deus já sabia que essa pessoa seria salva no final das contas. Então Deus baseado na sua presciência
elegeu. Então, o arminianismo acredita na eleição condicional, não a eleição baseada em obras, como alguns calvinistas falam. É a eleição baseada na presciência de Deus, no saber de Deus, não nas obras humanas. O que alguns, por isso que eu falo que é importante o cara que se diz arminiano entender a teologia arminiana, ou o cara que é calvinista também entender a teologia arminiana, e vice-versa, o arminiano tem que entender a teologia calvinista. Então não é baseado nas obras humanas, como a maioria dos calvinistas dizem, é baseado na presciência divina, também é graça. Vamos lá. E aí, gente, nós temos o molinismo, que aí é uma outra linha, ok? São coisas que Deus determinou ou não, que eles acreditam que são duas linhas tênues. E, gente, eu não vou ficar falando disso aí, tá? Isso aí é conversa para outro dia. Se você quiser, a gente. O molinista não é arminiano nem calvinista. Ele acredita. O ponto complicado disso aqui, William Lane Craig, o jesuíta espanhol Molina, nós temos alguns outros grandes teólogos que defendiam o molinismo. O molinista não é arminiano nem calvinista. Ele acredita mais ou menos nessa ideia que eu te falei, que nem todo eleito, nem todo salvo é eleito, que faz meio uma salada mista. A gente faz um vídeo falando só sobre isso, que já tá dando 16 minutos de vídeo aqui. Aí, se você quiser, eu faço um vídeo só falando sobre isso. Próximo ponto, gente. Expiação limitada ou ilimitada. Vamos lá. Expiação limitada é o ponto calvinista. Eles acreditam que só... eles gostam de falar, na verdade, eleição. Expiação eficaz. Não expiação limitada, como muita gente diz. Expiação eficaz. Ou seja, apenas a expiação... o sacrifício de Cristo foi apenas para os eleitos, apenas para aqueles que foram salvos. Não foi para toda a raça humana, mas para apenas os eleitos e os que foram salvos. Por isso eles chamam de expiação eficaz, porque se torna eficaz a partir do momento que é restrita a algumas pessoas. Já os arminianos acreditam na expiação ilimitada. E a expiação se dirige a toda a raça humana, ok? Essas são as diferenças. Eu não vou ficar entrando detalhadamente em cada uma delas, nem vou ficar defendendo pontos de vista, tá bom? Hoje aqui é mais um vídeo falando sobre o que cada ponto mais ou menos acredita. Vamos lá. Graça irresistível é o quarto ponto do calvinismo. Vai contando aí. Graça irresistível. Eles acreditam que se a graça de Deus te alcança, não tem como você resistir. A graça de Deus é irresistível. A graça salvadora não tem como resistir. E esse é um dos pontos chaves que é baseado, na verdade, o arminianismo até mais do que a própria predestinação. É acreditar que a graça é irresistível. É o ponto-chave, um dos pontos-chaves do calvinismo. O arminianismo não. Eles acreditam que a graça é resistível. Que é o arminiano ele acredita no livre-arbítrio. O calvinista não. Então o arminiano ele acredita que pode se resistir à graça. O calvinista ele acredita que a graça não se pode resistir. E a perseverança dos santos. Cabe ressaltar que esse quinto ponto também, assim como o primeiro ponto, que é a depravação total, é um ponto não por totalidade, como a depravação total é a totalidade dos arminianos, mas a perseverança dos santos é um ponto com uma parte, uma parcela, não total, mas uma parcela dos arminianos acredita também na perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Na linguagem popular é aquele ditado, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem isso na teologia calvinista. Não existe essa palavra, esse jargão popular. Esse é um jargão só para exprimir que o que esse pensamento do quinto ponto fala. De uma forma também, desculpa a expressão, mal e porcamente. Esse ponto diz que se você está salvo, Deus vai te preservar até o dia do juízo. Deus não vai deixar você cair da graça. Deus não vai deixar você perder a salvação por causa, às vezes, de um ato. Um exemplo disso é Davi, Sansão, homens que erraram, homens que pecaram, mas a misericórdia de Deus, ainda na dispensação da lei, ainda no período mosaico, estava sobre eles.
Então, a perseverança dos santos é isso, é que Deus persevera o dos santos e fala sobre a incapacidade de cair da graça. O arminianismo, ele, como eu já falei, uma parte acredita nesse ponto da perseverança dos santos, mas a outra parte acredita na possibilidade do salvo cair da graça, devido a algumas passagens que falam sobre o assunto, e uma delas, se eu não me engano, está até em Hebreus, que fala sobre a possibilidade do cair na graça. Eu quero que você saiba também que nem todo arminiano ou calvinista é um calvinista de 5 pontos ou arminiano de 5 pontos. Muitos calvinistas falam que são calvinistas de 3 pontos, 2 pontos, de 4 pontos. Nem todos eles são calvinistas de 5 pontos. E a teologia calvinista é muito mais ampla. Por exemplo, eu faço pós em teologia reformada. E eu estudo uma teologia mais calvinista. Ela é muito mais ampla do que isso. Ela tem aspectos escatológicos, aspectos hermenêuticos, aspectos exegéticos, aspectos sistemáticos, quase que não está saindo. E um dos aspectos é o soterológico, que as pessoas só focam no soterológico, mas tem muitos outros pontos teológicos. Vamos lá, Igor, e você é o quê? Agora eu vou falar no final. Eu sou arminiano. Se você quiser, eu faço um outro vídeo, mas acho que eu já tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Mas se você quiser, eu faço um outro vídeo explicando porque eu sou arminiano. Apesar de estudar no Instituto Reformado, de estudar com professores calvinistas, hoje eu estudo, um dos meus professores é o Dr. Augusto Nicodemos. Mas se você quiser, eu faço um vídeo de análise falando porque sou arminiano. Ok? Mas não quero falar isso aqui hoje nesse vídeo. Então, galera, só passando por aqui para fazer uma pequena correção. A gente arminiano, eu sou arminiano, não acredita na depravação total. A gente acredita na depravação, mas não que ela seja total em que aspecto? Em que ela não afetou o livre-arbítrio, a capacidade do homem de escolher. O homem ele foi afetado pelo pecado, o homem só é salvo, o arminiano acredita que o homem só é salvo pela ação do Espírito Santo, ao contrário do que muitos dizem, não acredita na meritocracia, ok? O arminianismo não acredita nisso, acredita na salvação pela graça, porém acredita na liberdade do homem em escolher, no livre-arbítrio. O calvinista ele acredita que a depravação é total, por quê? Porque até o livre-arbítrio do homem foi afetado. Ele não tem capacidade de escolher se pode crer ou não em Cristo. O arminiano já acredita que o homem ele pode escolher crer ou não crer. Entendeu? Essa é uma pequena diferença da depravação, o ponto de vista da depravação do arminiano para o calvinista. Se você quiser estudar a Bíblia comigo, eu estou com um curso de interpretação bíblica para você. Dá uma olhada na descrição que eu tenho uma promoção especial para você. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu ponto de vista aqui. Comenta o que você é, calvinista, arminiano. Por que você é calvinista? Não só comenta o que você é. Por que você é? Por que você acredita no calvinismo? Por que você acredita no arminianismo? Ou se você nem é uma das duas coisas. Eu prefiro ficar só com Cristo. Beleza. Comenta aqui sua opinião. Deixe seu like e compartilha para um amigo seu que é calvinista ou arminiano. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.